Damos graças a Deus pela bondade do Deus o qual nós servimos. Ele que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. A leitura lida em João diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E diz que ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No começo da criação, Jesus estava ali trabalhando, operando, realizando o milagre como o Verbo de Deus. Quando Deus ele falava, Jesus entrava em ação para operar, para organizar. O mundo estava em trevas. Jesus, glória a Deus, recebeu uma ordem dada por Deus. Quando Deus falou, haja luz, e houve luz. Em meio à imensidão foi dissipada as trevas. Glória a Deus. Jesus, ele começou ali operando, organizando a face da terra. Porque foi que Deus ele começou a organizar a terra, ou porque Deus ele organizou a terra? Deus ele organizou a terra porque ele tinha um plano, e um plano excelente de formar o homem, de fazer o homem para lhe adorar. Deus ele tinha já um propósito no seu coração de formar o homem para lhe servir. Hoje algumas pessoas até perguntam e diz: por que foi que eu nasci? Ou para que eu nasci? Você nasceu com um propósito. Deus ele te formou, te criou com um propósito que foi de servir a Deus, de adorar a Deus, de louvar a Deus. É bem verdade que tinha os anjos que também louvavam a Deus nos céus, mas Deus ele faz como ele quer, do jeito que ele quer, porque ele é Deus. E ele achou por bem de escolher você para que você nascesse, para que você entrasse no ventre da sua mãe e nascesse, porque desde o começo já aconteceu o mistério no ajuntamento do casal, do seu pai com a sua mãe. Glória a Deus, ali tinha milhões e milhões, ali poderia ter nascido em seu lugar, mas Deus ele escolheu você. Você é um escolhido por Deus, você é uma escolhida de Deus para louvar a Deus, para engrandecer o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Mas o inimigo da nossa alma é aquele que nunca fica satisfeito com os projetos de Deus. Ele não fica satisfeito e sempre quer destruir os projetos de Deus, ou tenta destruir os projetos de Deus. Quando Deus ele colocou ali Adão junto com a sua esposa no jardim do Éden, eles viviam ali felizes, alegres, louvando a Deus, cuidando dos animais, e o inimigo chegou lá com a sua palavra de engano, com o seu projeto de engano, enganando ali a mulher e destruindo ali aquela felicidade. Hoje muitas e muitas pessoas, muitos e muitos casais, muitas e muitas famílias vivem em briga, em contenda, em desacordo. Por quê? Porque o inimigo às vezes ele entra em meio à família, porque a família é um projeto de Deus. Deus foi quem formou a família. A família é um projeto de Deus. Glória a Deus. O inimigo ele vem tentando
tentado várias e várias vezes, e muitos tempos, querer destruir o projeto de Deus. E quando o homem, quando a mulher fica distante de Deus, a tendência é o inimigo o enganar. Mas quando a pessoa se aproxima de Deus, ele recebe uma proteção de Deus. E glória a Deus, e Deus, ele está sempre ali no meio, quando o homem está sempre louvando a ele. E quando o homem e a mulher está louvando a ele, glória a Deus, Deus está ali, porque Deus, ele habita em meio aos louvores. Mas quando o homem, ele se distancia de Deus, a tendência é esse projeto ser destruído. Glória a Deus, aleluias. Mas Deus, glória a Deus, ele enviou Jesus para trazer de volta o homem ao retorno da intimidade com Deus. Por causa do pecado, o homem ficou distante de Deus. Por causa do pecado, o homem se distanciou de Deus. Mas hoje, através de Cristo, o homem novamente pode chegar até a intimidade com Deus, até o contato com Deus, porque Jesus, ele chegou e disse: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, também eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Através de Jesus, o homem novamente volta a ter o nome escrito no livro da vida, a ter novamente a alegria de conversar com Deus e de ter novamente o contato com Deus através de Jesus de Nazaré. Porque se não for através de Jesus, o homem, ele pode lutar, pode fazer o que ele quiser fazer, ele pode até se esforçar para ser bonzinho, mas sempre ele vai errar em alguma coisa, sempre ele vai falhar em alguma coisa. Mas através de Jesus, ou através do sangue que Jesus derramou ali na cruz do Calvário, foi para que o homem tivesse novamente a redenção, para que tivesse novamente apagado os seus pecados, ou todos os seus pecados, porque o pecado é quem faz a acepção do homem, é que distancia o homem de Deus. Mas quando Jesus, ele derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, ele deu direito novamente de purificar o homem, e o homem ter a alegria de ter Deus como seu Pai, de ter Deus como seu supridor, porque o Pai, ele supre a necessidade, ele cuida de uma forma especial. É por isso que o Salmo 23 diz: o Senhor, ele é o meu pastor, nada me faltará. Ele leva ao pasto verdejante, ele dá alimento sadio. Mas o mundo oferece muitas e muitas coisas que estraga a comunhão do homem com Deus, que estraga até a sua saúde, que estraga até a sua união com os seus parentes, com a sua família. Quem faz isso é o inimigo da nossa alma, que traz desunião, que traz desavença. Mas Jesus, ele é o príncipe da paz, e ele está nessa noite querendo retornar novamente a tua vida. Glória a Deus, para que você venha ter novamente a alegria de estar, aleluia, com o Senhor Jesus, que ter liberdade de conversar com ele. É por isso que a palavra de Deus diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Às vezes a gente prega para algumas pessoas, ele diz: olha, eu não preciso ser crente. Por quê? Porque a minha vida é uma vida assim, eu nunca fumei, eu nunca errei, eu nunca falhei. Mas o homem precisa nascer de novo, porque o homem já é nascido em pecado por causa do pecado de Adão.
O homem, quando ele nasceu, a mulher, quando nasceu, já nasceu em pecado, porque o pecado de Adão trouxe a sentença para todos os homens. E agora tem Jesus, e através de Cristo, glória a Deus, através de Jesus de Nazaré, nós temos a liberdade de ter o nome escrito no livro da vida, de ter apagado todos os pecados. Não é porque o homem ele vinha ser bonzinho, não. É por causa do amor de Deus. Por mais que o homem se esforce, mas sempre cai no erro. Mas em Cristo, glória a Deus, nós temos o pecado, glória a Deus, pago na cruz do Calvário. Ele morreu ali na cruz do Calvário, de braços abertos, para me libertar, para te libertar. Quando ele estava ali na cruz do Calvário, ele disse: olha, está consumado, ou seja, está pago toda a dívida da humanidade. Agora, para ter a dívida pago, é preciso o homem chegar e aceitar ele como Salvador da sua alma. Glória a Deus, nós estamos aqui simplesmente para pregar e louvar ao Senhor junto, mas o homem precisa nascer de novo, porque quem salva não é título de igreja, quem liberta o homem não é placa de igreja, quem liberta Jesus, quem liberta o homem é Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais entrará ou andará em treva. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que se alimenta de Cristo, que é a palavra dele, tem vida. Glória a Deus, aquele que se alimenta de Cristo, da palavra de Cristo, tem vida, e tem vida com abundância. Glória a Deus, coisa boa é escutar a palavra de Deus, é se alimentar da palavra de Deus. Coisa boa, glória a Deus, é receber a palavra de Deus. Aleluia. Homem pode chegar e dizer: olha, Pai, eu recebo o teu filho como Salvador da minha alma. A Bíblia diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai. Glória a Deus, aleluia. É preciso fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? É crer no Filho como Salvador da sua alma. Não é simplesmente dizer Senhor, Senhor, é crer, é entregar a vida, é fazer a vontade do Pai, é reconhecer o seu Filho como único e suficiente Salvador da sua alma. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quer aceitar a Ele como Salvador da alma, entregar a vida a Ele. É dizer: olha, Pai, entrego a minha vida ao teu Filho. Glória a Deus, eu entrego a minha vida a Jesus de Nazaré. Eu também quero te servir, eu também quero te adorar. Arranca de mim essas coisas que desagradam a ti, e através da palavra de Deus, através de Cristo, Ele vai fazendo a purificação. Muitas das vezes o homem diz: olha, eu vou deixar isso, eu vou deixar aquilo para servir a Jesus. Depois que eu deixar, eu vou servir a Jesus. Não venha, glória a Deus, servir ao Senhor depois que você vir. Ele te liberta da escravidão, do vício, porque não tem possibilidade de um homem por si só ser liberto, mas Jesus, Ele é aquele que liberta. Jesus, Ele te liberta nessa noite. Jesus é aquele que transforma. Jesus é aquele que resgata o homem da escravidão, da prisão, do pecado. Glória a Deus. Às vezes o homem diz: olha, irmão, depois eu vou, depois que eu deixar isso, depois que eu fazer não sei o que, amanhã eu vou, depois eu vou, mas amanhã pode ser tarde demais. Hoje é o dia de aceitação, hoje é o dia de entregar a vida a Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Por quê? Porque amanhã ninguém sabe o que irá acontecer. O arrebatamento da igreja pode até acontecer,
acontecer agora, pode até acontecer amanhã. Uma certa vez perguntaram para Jesus e disseram: olha, mestre, quando será a tua vinda? Quando vai ser? Glória a Deus. Ele disse: olha, nem eu sei, mas unicamente meu Pai, nem os anjos também sabem. É bem verdade que ele falou ali como homem, porque como Deus, ele é onisciente, sabe todas as coisas. Ele sabe agora mesmo o que está se passando no teu coração. Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe o que você está projetando. Ele conhece tudo, ele sabe tudo. Então ele sabe a hora que ele vai voltar, e pode ser hoje, pode ser amanhã, eu não sei, mas ele sabe. Glória a Deus, qual é o dia? Aleluia, glória a Deus. O bom é o homem servir ao Senhor enquanto tem força, enquanto, glória a Deus, tem garra para também ganhar as almas para Jesus, porque o Senhor, ele quer também te usar. Ele quer te fazer um pregador da palavra dele. Ele quer fazer uns também daquele que testemunhará também da palavra do Senhor. Então ele está dizendo para você: vinde a mim, todo vós que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso, alegria para a vossa alma. A sua alma só tem alegria se for em Cristo Jesus, porque o homem, ele tem um vazio na alma, e só quem pode preencher o vazio da alma do homem é Jesus de Nazaré. O homem pode querer preencher com algumas coisas, não tem possibilidade, é tudo passageiro, o vazio continua. O vazio da alma do homem é do tamanho de Deus. Só quem pode contemplar, só quem pode completar o vazio da alma do homem é Jesus de Nazaré. Então o vazio da tua alma, só quem pode preencher é o homem chamado Jesus, e ele te ama. Glória a Deus. Ele não lança em rosto as coisas que vocês fazem. Aleluia. Glória a Deus. Ele não tem rosto. Uma certa vez trouxeram uma mulher apanhada em ato de adultério, querendo apedrejar, e trouxeram para Jesus. Jesus chegou e disse: olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E quando, glória a Deus, Jesus, depois que tem escrito ali no chão, ele levantou a cabeça e viu que todos os homens se iam embora, só ficou a mulher e ele perguntou para a mulher, disse: olha, mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse: ela foram embora todos. Ele disse: também eu não te condeno, vai em paz e não peque mais. Foi mesmo que ele disse: olha, receba autoridade para não pecar mais. E aquela mulher foi ser uma evangelizadora, foi aquela que veio também para anunciar a salvação em Cristo Jesus. Então hoje mesmo Jesus, ele pode fazer de você um pregador da sua palavra, escrever o teu nome no livro da vida. Glória a Deus, porque ele te ama, e ele não é um acusador, ele é aquele que perdoa todos os pecados. Que Deus continue nos abençoar em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.